Vamos lá para o nosso devocional em Gênesis, a partir do capítulo 37. Nós iremos falar de processos. E para iniciar, eu queria que você anotasse aí 3 perguntas que eu tenho para fazer para vocês. Quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? Essas 3 perguntas são perguntas muito importantes que muitas das vezes nós não nos questionamos e por não nos questionar nós não sabemos quem nós somos, não sabemos de onde nós viemos e nem sabemos para onde nós iremos. O porquê dessas 3 perguntas? Quando você se conhece, ninguém muda a sua identidade. Quando você sabe de onde você veio, você sabe da onde vem a sua geração, da onde vem a sua genética. E quando eu pergunto para onde você vai, quer dizer que você está indo para algum lugar, que você tem um destino, que você não está indo para onde a vida te levar, não. Que você tem um propósito de vida. E dentro dessas 3 perguntas, eu quero trazer a história de José para que você possa identificar, José, quem é José? José, ele era filho de Jacó. Só porque dentro dessa paternidade, José foi ensinado pelos seus pais que existia o Deus de Israel, O Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de José também. E como é importante a gente reconhecer a nossa paternidade espiritual. Porque quando nós reconhecemos quem é o nosso pai espiritual, automaticamente nós tomamos posse de uma identidade diferenciada. José, ele tinha tudo para ter uma identidade frustrada. Por quê? Por que frustrada? Por quê? Porque Jacó, ele era casado com 4 mulheres. 2 eram Lia e Raquel, que eram as principais, que eram irmãs. E cada uma delas tinha suas servas, a qual Jacó casou também. Então, dentro disso, você vê uma disfunção familiar. E toda disfunção familiar acaba ocasionando uma disfunção também na identidade dos respectivos membros da família. E dentro disso nós podemos observar que José, ele era uma pessoa muito bem resolvida. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia a integridade que ele carregava. José era um homem que se desviava do mal em todo o tempo. E a história vai nos relatar ao longo dos capítulos, a partir do capítulo 37 de Gênesis, isso. A gente vai poder identificar que José, ele gerava nos irmãos inveja, gerava rivalidade, por conta que Jacó acabava dando mais atenção para ele. E isso acabava que atrapalhava a convivência dele com os irmãos. Enquanto ele tinha essa ingenuidade de achar que seus irmãos o amavam, Mas no fundo, eu creio que os irmãos dele amavam ele. Só porque a inveja que rodeava eles, a relação deles era tão grande que acabava que o amor não transbordava. O sentimento mais importante ali naquela vivência era a inveja. E por conta da inveja, José, ele relatava os sonhos, José, ele se empolgava quando estava ali com os irmãos. Mas dentro disso, cada vez mais que José se expressava, quanto mais José mostrava quem ele era, mais gerava nos irmãos uma inveja. E eu quero trazer para vocês o quê? Que dentro dessa inveja, a inveja é algo tão maligno que gera sentimentos que vai só alimentando coisas ruins. Então, automaticamente ali, os irmãos de José, eles estavam só sendo alimentados, da rivalidade, de coisas que José fazia que incomodava eles. E isso fez com que os irmãos dele jogassem ele dentro de uma cisterna. O que é cisterna? É um buraco muito fundo, é um buraco a qual José não tinha como sair. José tinha apenas 17 anos quando começou a ser perseguido pelos seus irmãos.
E dentro disso, a história vai nos dizer que os irmãos queriam era matar um deles, né? E Rúben, que era o mais velho, diz, não, vamos jogar só na cisterna, não vamos matar não. Vamos resolver o que nós vamos fazer com ele? Vamos deixar ele aí no buraco enquanto nós resolvemos. E eu penso assim, imagina você dentro de uma cisterna, dentro de um buraco profundo, onde você não conseguia ver nada ao seu redor e você só tinha que olhar para cima. Não tinha outra visão a não ser olhar para cima. Só porque dentro de quem José era, ele tinha a identidade de Deus. Então, quando José se encontra ali naquele buraco, jogado naquela cisterna, ele só tem uma visão, é de olhar para o céu. E eu e você, quando nos encontramos em um momento difícil, em um momento que nós estamos sendo perseguidos, seja perseguido espiritualmente, seja perseguido por pessoas, nós só temos que olhar para um lugar. Assim como José olhou. José olhou para de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do céu. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E ali eu fico imaginando que José, ele pode ter sido afligido por aquelas circunstâncias, mas ele não deixou predominar aquele sentimento que vinha sobre ele. Ele soube gerenciar os pensamentos que vinham sobre ele. Porque se você não souber gerenciar os seus pensamentos no momento da aflição, no momento da dificuldade, você vai ser frustrado, você vai ser encontrado olhando para o que está ao seu redor, que é nada. Você vai estar de cabisbaixo, você vai estar triste, você vai estar amargurado, você vai estar perdido. Mas quando você gerencia os seus pensamentos e olha para aquele que é o Deus do impossível, que é de lá que vem o teu socorro, você sabe gerenciar e entregar o momento da sua vida na mão certa. Então, naquele momento ali, José, ele só ficou observando o céu. Ele focou o pensamento dele em Deus. E dentro disso, quando José foi jogado, Deus já estava com a providência vindo a caminho. A caminho vinha mercadores que estavam comprando coisas para poder vender lá no Egito. E quando aqueles mercadores estão passando ali próximo da cisterna, próximo dos irmãos de José, os irmãos de José de repente têm uma ideia. Ao invés de matar, vamos vender ele como escravo. Aí você pode dizer assim, poxa, ele foi vendido como escravo. Que coisa ruim. Que coisa ruim. Que tudo coopera para o propósito de Deus. Até aquilo que era para dar errado, Deus faz dar certo. Então, se você está achando que o teu inimigo ele está te colocando para te derrubar, para longe do teu propósito, pelo contrário, quanto mais o teu inimigo tentar te parar, quanto mais o teu inimigo quiser te matar, mais ele vai estar te empurrando para o propósito de Deus. Então ali, José, ele foi vendido como escravo? Foi, porque ele precisava chegar lá no Egito, ele precisava se tornar alguém que o Senhor escolheu ele para ser. E dentro disso, José ele foi vendido como escravo, por 30 moedas pelos seus irmãos, por algo, um valor assim muito baixo, E dentro disso, ele foi desvalorizado pelo homem da terra, ele foi desvalorizado pelos próprios irmãos. Mas deixa eu te dizer, por mais que as pessoas estejam te desvalorizando, por mais que as pessoas vejam você como uma pessoa sem valor, Deus, ele enxerga o valor que ele mesmo colocou dentro de você. E ali José, ele quando chega no Egito, o mercador, ele vende José para o guarda dos exércitos, para Potifar. E Potifar compra aquele escravo. E quando Potifar observa José,
Porque quando eu e você, nós sabemos quem nós somos, nós começamos a transbordar quem nós somos. Nós transbordamos o que tem internamente de nós. Nós transbordamos a nossa essência automaticamente. E quando José começa a falar, Potifar percebe que ele não é só um simples escravo, mas que ele carrega algo diferenciado. E o que é esse diferente que José carrega? José, ele carrega a presença de Deus na vida dele. E onde José coloca as mãos, há prosperidade. E Potifar identifica algo diferente em José e não coloca ele somente como um simples escravo. Potifar coloca ele para governar dentro da casa dele. E diz assim, olha José, tu pode mandar em tudo aqui dentro da minha casa. Tu pode gerenciar tudo. Tu só não pode tocar na minha mulher. Mas tudo que tu quiser fazer dentro dessa casa, tu pode fazer. Então ali José começa a organizar o jardim e o jardim começa a prosperar, as folhas, as plantas, né? Aquelas plantas frutíferas começam a dar frutos e de repente José coloca a mão também nas finanças de Potifar e essas finanças começam a prosperar mais ainda e Potifar fica maravilhado com tudo aquilo que Deus vem fazendo através de José. Só porque Potifar não sabia que José carregava essa presença, mas sabia que existia algo diferente. Porque por mais que as pessoas não saibam quem você é, em Deus, as pessoas conseguem discernir que você tem algo diferente, que você carrega algo diferente de qualquer pessoa. Porque aquele que carrega a presença de Deus, ele tem espírito de excelência. Tudo que ele faz é com maestria, tudo que ele faz é para a glorificação do nome de Deus. E José, tudo quanto ele fazia, ele glorificava o nome de Deus através das atitudes dele. E ao longo da história vem falando que José, ele foi assediado, né, pela esposa de Potifar. E dentro disso você vai analisando, poxa vida, quantas coisas José passou. Ele foi invejado pelos irmãos, ele foi jogado numa cisterna, depois ele foi vendido como escravo. E quando ele achava que estava tudo bem, quando as pessoas achavam que estava tudo bem na vida de José, acontece o quê? A mulher de Potifar começa a assediar José, né? E dentro disso, a mulher ela arquitetou uma armadilha para que ela pudesse estar sozinha com José, para que ela pudesse, né, ter um domínio maior, porque ela queria ter um domínio ao ponto dele não poder negar. Só porque José, como ele era um homem temente a Deus, ele foge. E quando ele foge, ela arranca uma parte da roupa dele e começa a gritar. E ali ela faz uma encenação. Socorro, socorro! E quando chega, né, ali os outros servos ali de Potifar, avisa a Potifar que a mulher dele estava chorando e gritando desesperada. Quando Potifar chega, a mulher dele conta, olha, aquele teu servo, aquele José, a qual tu colocou tudo na mão dele, ele queria tudo mesmo, porque ele também queria me tomar à força. E ela ali faz uma acusação contra José, né? E dentro dessa acusação, me veio algo que eu acho poderoso. Ali foi o próprio cuidado de Deus. A palavra do Senhor vem dizendo assim, quando vier algo mal, você foge da aparência do mal. Então José, ele fugiu. Só porque quantas vezes José ia ter que fugir? Será que se José permanecesse sendo assediado por aquela mulher muitas vezes, ele ia conseguir suportar a tentação todas as vezes? Eu vejo um cuidado de Deus em remover José daquela casa. Eu vejo o cuidado de Deus em livrar José da tentação. Eu vejo o cuidado de Deus em livrar José do pecado, para que José não se contaminasse. E muitas vezes nós estamos no processo e às vezes a gente está igual José, achando que as coisas estão só piorando, achando que as coisas não têm mais jeito, só porque Deus está cuidando em todo o tempo. Às vezes a gente não consegue enxergar com os olhos espirituais que Deus está trabalhando, mas dessa maneira, dessa forma, dessa mesma maneira que Deus ele fez
fez na vida de José, Ele faz nas nossas vidas. Quantas vezes Deus nos tira de um lugar de comodismo, nos tira de um lugar que nós achamos que está dando tudo certo, mas ali tem cilada do inimigo para as nossas vidas. Quantas vezes a gente confia em pessoas que acha que é uma pessoa boa, que está do nosso lado, e quando Deus remove, a gente fica triste. Quando Deus remove, a gente fica desanimado. E a gente não entende o que Deus está querendo fazer. Às vezes Deus tira amigas, amigos, pessoas que estão te ajudando em algo, pessoas que estão dentro da tua empresa. E Deus remove, você não entende. Mas é por isso que nós temos que saber quem nós somos. Quando eu entendo que eu confio em Deus em todo o tempo, a característica da identidade da Rafaela, ela confia em Deus em todo o tempo, mesmo que ela não entenda, ela aceita o trabalhar de Deus, e é assim que nós devemos nos portar. Mesmo que José não estava entendendo o que estava acontecendo, ele continuava confiando no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, no Deus que ele escolheu para ser pai dele também. E a história vai nos falar. A história vai nos falar que Potifar manda prender José. E José passa por mais uma etapa, por mais uma situação difícil, por mais uma estação de adversidade aos olhos carnais, aos nossos olhos humanos. E ali José ele é jogado dentro de uma prisão. Só porque o chefe da prisão ele olha para José e diz: ele é diferenciado. Ele não é somente um preso qualquer. Então, onde Deus te coloca, as pessoas não vão enxergar você da mesma maneira. Sabe por quê? Porque a essência vem do Senhor. Você é aquilo que Deus criou e não aquilo que as pessoas acham ao seu respeito. Deus ele vai fazer com que as pessoas vejam Deus em você. As pessoas vão começar a enxergar a identidade que Deus te deu a partir do que você entendeu. Agora, se José não soubesse quem ele era em Deus, não tinha como ele transbordar a essência dele sobre as pessoas. E quando ele chega ali naquela prisão, o chefe logo identifica que ele era diferenciado. O chefe, mesmo sem ouvir nada de José, começa a observar através das atitudes de José que ele era um homem, que onde ele colocava as mãos prosperava. José ele chega na prisão já organizando tudo, limpando, organizando, e ali o chefe diz assim: olha José, você vai governar aqui dentro. Você vai governar aqui dentro da prisão. Você vai me ajudar a cuidar dos outros presos. E ali onde José ele passava, ele governava. O primeiro lugar que ele governou foi dentro da cisterna. Ele foi capaz de governar a si. Ele foi capaz de governar a mente dele. Depois, ele foi vendido como escravo a Potifar. E ele governou dentro da casa de Potifar. Depois, ele governou dentro da prisão. Então, o seu propósito, ele acontece onde você estiver, independente da circunstância que você estiver. Onde você estiver, o propósito ele já está acontecendo. O propósito já está sendo aperfeiçoado em todas as etapas. Cada etapa que José passava, ele aprendia algo para o propósito maior que Deus tinha na vida dele. Ele começou a governar no pequeno, que foi na mente dele. Quando você começa a se governar, quando você começa a se liderar, você já está apto para liderar mais coisas, para governar mais coisas, porque você já sabe se governar. Então ali José ele aprendeu a se governar, depois ele aprendeu a governar uma casa, depois ele aprendeu a governar algo maior, porque tinha mais pessoas, o lugar da prisão era maior. E dentro da prisão, houve algo diferente. José, ele tinha um dom de interpretar sonhos. E ali chega o padeiro e o copeiro, que foram jogados ali dentro da prisão, porque Faraó mandou.
por algo que tinha acontecido lá no palácio. E quando chega, né, dentro da prisão, eles sonham durante uma das noites que eles estavam presos e eles não entenderam nada dos sonhos que eles tiveram. Só porque José, como ele estava ali governando todas as coisas dentro da prisão, ele diz: eu tenho o dom de interpretação. Me conte mais sobre os seus sonhos que eu vou discernir eles para vocês. E ali o padeiro fala, né, o que sonhou, o copeiro também. E dentro disso, né, José, ele fala: olha, pro copeiro, você vai voltar ao seu trabalho, você vai voltar a servir para o faraó. E você, padeiro, existe uma sentença de morte sobre a tua vida. Você não vai mais voltar para o palácio, para a sua função de padeiro. Você vai morrer. E naquele momento eles ficam: não, eu não estou acreditando nisso que está acontecendo. Eu acho que esse José aí não sabe discernir sonho algum. Quantas vezes as pessoas olham para você e não acreditam no que sai da tua boca? Quantas vezes as pessoas olham para o dom que Deus te deu e não dá nada? Quantas pessoas te desmotivam com a capacidade que Deus te deu? Só porque aquilo que Deus te deu, Ele mesmo vai exaltar no momento certo. E ali, o copeiro ficou feliz, né? Claro, com o que José discerniu para ele. E disse assim: olha, se eu voltar verdadeiramente para o palácio, se eu voltar para a minha função de copeiro, eu vou falar ao faraó sobre ti, José. E ele vai te tirar daqui. Eu vou fazer de tudo para você ser tirado daqui. E vão se passando os dias, ao longo dos dias, e vem uma ordem, né? Lá de cima, vem a ordem de faraó para a prisão e manda tirar o copeiro e o padeiro. E quando o faraó manda tirar, um já está destinado à morte e o outro está destinado a voltar. E faraó, ele identifica que quem estava errado era o padeiro e quem estava certo era o copeiro. Então ali o padeiro, ele foi decretado morte e a sentença se cumpriu, verdadeiramente ele foi morto. E o copeiro, ele voltou a servir na sua função. Passou-se os dias, o copeiro nunca que lembrou quem era José e nunca falou sobre José. E às vezes as pessoas nem lembram que fez uma promessa para você, às vezes as pessoas realmente, de fato, não lembram nem que você existe. Assim como o copeiro nem lembrava mais quem era José. Só porque, deixa eu te falar algo, se Deus tem algo com você, as pessoas podem até esquecer de você, mas o teu Deus, ele não esquece de você em nenhum minuto. Ele está trabalhando em todo o tempo. E ali passa-se tempos, José governando aquela prisão. Só porque quanto mais tempo José passava na prisão, mais Deus estava preparando José para o grande governo, para o propósito maior que Deus tinha na vida dele. E chega um certo dia em que Faraó tem um sonho. E dentro desse sonho ele chama, né, aquelas pessoas do palácio para interpretar, para os adivinhas, enfim, para as pessoas que tinham discernimentos de sonhos. Só porque não eram discernidos pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do mal. E dentro disso ninguém conseguiu discernir o sonho de Faraó. Deixa que o copeiro, ele se lembra que aquilo que José discerniu dele aconteceu. E o copeiro, com toda a maestria, né, com todo o zelo de servo, chega até Faraó para servir Faraó e diz o que aconteceu durante o tempo da prisão. E Faraó disse assim: pois manda chamar esse José. Manda chamar esse José, porque eu quero ver se ele interpreta sonhos verdadeiramente. Eu quero ver se acontece quando ele discernir o que eu tenho para relatar sobre os meus sonhos. Então ali chega a notícia dentro da prisão dizendo assim: olha, José, Faraó manda te chamar para interpretar o sonho dele. E ali José, ele vai. E na minha concepção, eu penso que durante o caminho, José foi em todo o tempo orando: Deus, tu és na minha vida. Deus, quem me deu o dom foi tu. Então, quem vai revelar o sonho de Faraó não sou eu, mas é a tua presença.
Porque quando a gente sabe quem nós somos em Deus, em todo tempo nós atraímos a presença de Deus e damos honra e glória a Deus em todo tempo. E eu penso que durante esse caminho José foi orando, né? Para que esse faraó pudesse ver graça nele e pudesse tirar ele daquela prisão. E pudesse, né, dar um emprego mais digno a ele, na visão humana. Eu penso dessa maneira. E quando chega até o palácio, Faraó começa a falar como foi o sonho e José começa a discernir. Olha, Faraó, essas 7 vacas gordas representam 7 anos de abundância. E essas 7 vacas magras que você sonhou depois, representam 7 anos de decadência. 7 anos de dificuldade, 7 anos, né, de coisas que tem tudo para dar errado se não for governado da maneira certa. E Faraó no final diz, é isso mesmo. O meu sonho, agora eu senti que é isso que você está discernindo, José. E no final, Faraó vê quanta sabedoria José carregava, quanta presença de Deus José carregava. E ali, José, ele alcançou graça e benevolência diante de Faraó. E Faraó diz assim, José, se você estivesse em meu lugar, você faria o quê? E José, com toda a sabedoria vinda de Deus, disse assim, você tem que colocar, Faraó, alguém para governar e administrar esses 7 anos de bonança. Estocar muitos alimentos para que quando vem a dificuldade, você tenha armazenado, né? E você não vá sentir falta e que você ainda vai ter para dar para a população e para populações circunvizinhas. Então ali Faraó ficou maravilhado com o conselho tão sábio, né, que José deu, que disse assim, pronto, você é a melhor pessoa para governar durante essa época toda. Então, José, você tem a palavra. Você tem o livre-arbítrio de governar todo o Egito. Depois de mim é você. O que você disser está dito. E colocou um anel no dedo de José, representando que ali ele tinha autoridade, que ele tinha governo sobre todo o Egito. Olha que maravilha. Olha onde Deus colocou José. De uma cisterna, de um buraco que ele foi jogado, Deus colocou ele no trono. Deus deu dupla honra para José. Deus honrou José. E mais à frente a história vai dizer que José ele foi com maestria governando todo o Egito. E passou-se os 7 anos da fartura. E veio os 7 anos da dificuldade. E veio a dificuldade sobre todo o Egito e sobre toda a redondeza. E ali veio de Canaã, né? Veio os irmãos de José comprar alimento no Egito, porque naquela época só tinha alimento no Egito, estava todo mundo passando por dificuldades. E ali José ele pôde ser provisão para aqueles que venderam ele, para aqueles que invejaram ele. E ali os irmãos passam, né, para comprar os alimentos e está lá no trono, quem? José. José estava ali no trono, governando todo o Egito. Assim como no início da história vem dizendo que José contou um sonho para os irmãos, em que o feixe dele ficava no meio e que os feixes dos irmãos ficavam se curvando diante dele. Aquilo ali causou uma inveja maior ainda. Olha, pai, José agora está ficando doido. Ele está dizendo que nós vamos nos prostrar na presença dele. E ali quando José, ele está sentado naquele trono, como ele era governador, todas as pessoas que tinham para comprar alimento tinham que se prostrar perante a presença de José.
E mesmo que os irmãos dele estavam passando ali sem saber que era José, porque eles não sabiam que ali era José, eles se prostraram. E na mente de José veio o quê? O sonho que Deus me deu está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Hoje eu estou vendo os meus irmãos prostrados nos meus pés. Só porque dentro de José não veio aquele sentimento de eu sou o bichão. O ego dele não estava sendo alimentado. Pelo contrário, José ele tinha uma mente transformada em Deus, porque aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus, aquele que vive a identidade de Deus, o ego aos poucos é transformado, porque Deus transforma o ego do homem em humildade espiritual. E ali, José, ele pensa, eu tenho que fazer algo para ajudar os meus irmãos. Eu tenho que arquitetar algo para mostrar que eu sou os irmãos dele, que eu sou José, o irmão deles. E ali José, ele prepara algo com os outros servos e chama eles para um almoço na casa dele. E prepara com que o irmão mais novo venha, que tinha ficado lá com Jacó na terra deles. E diz assim, olha, vai buscar o teu irmão mais novo. E um dos irmãos dele mais velho disse assim, não, nós não podemos trazer o nosso irmão mais novo, porque meu pai sofreria muito, porque o nosso pai já perdeu um filho amado, que no caso era José, ele contando a história, que morreu. Né? Porque a história que os irmãos contaram quando chegaram em casa, cadê José? Foi que um bicho tinha comido José. Então ali, eles levaram aquilo para o resto da vida. José já morreu. José morreu. José foi comido por um bicho. Né? José não sobreviveu. E ali eles são obrigados a ir voltar na terra e trazer o seu irmão mais novo, para que José pudesse ver se verdadeiramente o coração dos irmãos tinham sido transformados durante essa época toda que José estava vivendo no Egito. E o que é que essa história nos traz como um desfecho final? O desfecho final, quando todos os irmãos estão reunidos na mesa, José, ele fala quem ele é. Ele fala, olha, eu sou o José, a qual vocês jogaram no buraco, a qual vocês me venderam como escravo. E os irmãos olham com temor, porque vê que José está numa posição que podia matar todos eles naquele momento. Mas José não usa o poder dele contra os irmãos dele. Mas José, ele usa aquilo que ele tem de Deus para perdoar os irmãos. Porque José entende que quando ele perdoa, quem está liberto é José. José, ele se torna livre em perdoar os irmãos. Mas por que é José que está livre? Porque quando nós perdoamos, nós não estamos mais alimentando uma amargura dentro do nosso ser. Porque quando nós estamos alimentando uma amargura, os meus irmãos me traíram, os meus irmãos foram falsos, os meus irmãos não merecem o meu perdão. Quem está comendo o próprio veneno é você que não consegue liberar perdão. Então você que precisa liberar perdão, libera perdão. Por mais que as pessoas estejam erradas ao seu redor, libere perdão, porque automaticamente você fica liberto internamente. Você não está mais jogando veneno sobre os seus pensamentos, sobre a sua alma, sobre as suas emoções. As suas emoções, ela é purificada através do perdão que você libera. Através do perdão que você libera, você é perdoado nos céus pelo Deus. Como é o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como és no céu, seja feita aqui na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido aqui na terra. Então, o padrão do nosso perdão, eu e você, nós erramos em todo o tempo com o Senhor. Eu e você, nós falhamos em muitas coisas. Qual foi a oração que você fez?
Me perdoa de acordo com o que eu também perdoo aqui na terra, a quem me tem ofendido. Então o padrão é esse. O padrão para você ser perdoada, será que você está perdoando também? Então dentro disso, faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Uma reflexão introspectiva. Olha para o teu interior. Olha se tem raiz de amargura dentro de você. Porque a raiz de amargura é alimentada quando você não perdoa, quando você não ressignifica aquele sentimento que você tem de alguém. Aquele ressentimento, aquela tristeza, aquela mágoa. Aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te jogou no buraco, aquela pessoa que te vendeu como escravo, aquela pessoa que te desvalorizou. Faça como José, perdoe. Porque isso faz parte da tua identidade, faz parte de quem você é, faz parte do seu caráter, faz parte da sua índole, faz parte da sua característica. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter essa característica de perdoar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos perdoa. E dentro disso, quem é você? Quem é você? De onde você veio? Você veio do macaco? Você veio da biogênese? Você veio da bomba atômica? Ou você veio de Deus? De algum lugar você veio. Da onde você veio? A sua descendência vem do macaco? A sua descendência vem de uma bomba? Ou a sua descendência vem das características que você tem do céu? Esses dias, essa semana mesmo, eu fiz uma oração que eu estava entregando a minha genética, a minha linhagem a Deus. Eu disse, Senhor, eu desligo a minha genética da minha família. Eu desligo a minha genética da minha mãe, do meu pai, do meu marido. E eu coloco toda a minha linhagem vem de ti. A minha genética vem dos céus. Eu tomei a paternidade por completa. Porque quando você reconhece alguém como seu pai, você carrega geneticamente características do seu pai. Então, eu fiz uma oração declarando que a minha genética vem do céu. E eu gostaria que você fizesse também essa oração. Vamos declarar juntos? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu declaro, Pai amado, que a minha genética, a partir de hoje, a minha linhagem vem dos céus. A minha linhagem vem do Senhor dos Senhores. A minha linhagem vem do Príncipe da Paz. A minha linhagem vem do leão da tribo de Judá. A minha linhagem vem do meu Senhor que criou os céus e a terra. A minha linhagem, hoje, eu declaro que não vem da minha mãe, e você diz o nome da sua mãe. A minha linhagem não vem da Aurineide. A minha genética não vem da Aurineide. A minha genética não vem do meu pai. A minha genética não vem do meu pai. Eu sou uma só carne com o meu marido, mas a minha genética não vem do pastor Georne. A minha genética, a minha linhagem vem dos céus. Do meu pai. Do meu Deus. Declare sobre a tua vida saúde, vida em abundância. Que as tuas células neuronais vêm sendo formadas através dos céus. Que os teus pensamentos são os pensamentos de Deus. Que os teus sonhos são os sonhos de Deus. Que a tua vontade é a vontade do Senhor. Começa a declarar isso sobre a tua vida, que você vai ver o quão a tua vida vai ser transformada. Começa a iniciar o teu dia fazendo os teus devocionais. Começa a meditar na palavra. Coloca essa palavra como lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Deixa que essa palavra te leve ao destino. Qual foi a terceira pergunta que eu fiz? Para onde você vai? Quem é você? De onde você veio e para onde você vai. Você vai ser guiado por essa palavra, porque essa palavra, ela vai te conduzir
ao destino que Deus tem para a tua vida. Que o destino que Deus tem para a tua vida é vida eterna. E vida com abundância aqui nessa terra. Lá em João 3,10 vem dizendo, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Vida com abundância significa que você não é paralisado pelas circunstâncias, mas que você é firme em Deus, você é alegre em Deus, você é transbordante e mesmo com as situações adversas. A vida com abundância não quer dizer que você vai estar prosperando financeiramente, transbordando em dinheiro, transbordando em saúde, transbordando na sua família, transbordando de alegria porque está tudo certo. Não. A abundância que Jesus trouxe é para que você pudesse viver sem dependência de nada da terra. Automaticamente, quando você é escravo do dinheiro, você não tem uma vida abundante. Quando você é escravo emocionalmente de alguém, você não tem uma vida com abundância. Então começa a pedir, Senhor, eu quero viver uma vida com abundância, a qual eu não sou escravo de nada nessa terra, a qual as minhas emoções não são escravas de nada, mas a minha mente, ela fez uma renovação, ela passou pela metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de mente. Como era que você pensava antes de conhecer a Deus? E depois que você conhece a Deus, você começa a mudar a sua mente. Lá em Romanos 12 fala isso. A sua mente, ela tem que ser transformada por Deus. A partir do momento que você tem a sua identidade firmada em Deus, automaticamente a sua mente, ela também vai sendo transformada. Não é automaticamente, mas todos os dias você tem que mudar a sua mente. Se você pensava antes de uma maneira, você não pode mais pensar dessa maneira. Se você olhava para essa pessoa com um sentimento de raiva, agora você tem que olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia. Porque você não é mais o velho homem, mas você se transformou no novo homem a partir de que você conheceu a Deus. Você tomou uma identidade nova, então você tem que viver essa identidade nova. Quando nós conhecemos a Deus, que nós passamos pelo batismo nas águas, acontece o quê? O Senhor, Ele nos dá uma carta nova. Um livro novo, todo em branco, para você reescrever a história que você já estava escrevendo errada. Você passou a vida toda fazendo a sua vontade, do seu jeito, quebrando a cara, e ali está escrito no livro. Está todo escrito. Coisas muito erradas, coisas tristes, coisas de amargura, coisas de frustrações. Aí, quando você batiza, quando você desce as águas, que você conhece ao Senhor como teu único e Salvador, o Senhor, Ele vira a página e diz, pronto, filha, você tem a oportunidade de reescrever a sua história. Aí você vai lá, Senhor, agora eu reconheço que eu não quero mais escrever a minha história do meu jeito, mas eu reconheço que se eu confiar em Ti, que se eu orar, que se eu me prostrar, de que se eu viver os princípios bíblicos, se esses princípios me reger, a minha vida vai me conduzir a uma vida eterna. E eu quero ir para a vida eterna. Eu não quero viver somente nessa terra. Eu quero ter uma vida eterna contigo. Então, o Senhor, Ele vai conduzir os teus passos. E a tua história vai começar a ser reescrita. Vai ser ressignificada. Todas as coisas que você passou não foi para a sua morte, mas foi para o seu fortalecimento. Quantas coisas eu passei já na minha vida que se eu não conhecesse a Deus, eu estava hoje depressiva, eu estava olhando com um olhar de tristeza para o que eu vivi. Mas hoje eu olho e digo, todas as coisas que eu passei foram para me preparar para o que eu estou vivendo hoje. Porque todas as coisas me fortaleceram, porque todas as dificuldades que eu passei no passado foi para me fazer forte hoje. Então começa a ressignificar a sua história. Não foi para a morte, mas foi para o seu fortalecimento, foi para o desenvolvimento, foi para o propósito. Olha José, se José olhasse para o passado dele, quando ele chegasse ali no trono, estou lá no trono, como José, governando todo o Egito, mandando em tudo.
Se ele deixasse aquele sentimento subir na cabeça dele e olhasse, eu saí de um poço, de uma cisterna, eu fui jogado, fui vendido como escravo, fui acusado como uma pessoa, né, que abusou a mulher de Potifar, fui preso. Olha quantas coisas José passou. Ele poderia ter se frustrado, ele poderia ter murmurado, ele poderia ter reclamado muitas coisas que ele viveu. Muitas coisas que ele passou, ele poderia ter reclamado, mas em todo o tempo ele não reclamou. E quando nós não reclamamos do que nós vivemos, mas nós aceitamos aquilo que nós estamos vivendo, o Senhor ele vai nos levando de etapa. A prova ela vai passando mais rápida. Os processos vão sendo aperfeiçoados mais rapidamente. Porque você está dando graças em todas as circunstâncias, porque você sabe que o Senhor, ele não perdeu o controle da tua vida. Então, que você possa ficar com essa palavra, que os processos que você passa são necessários para o propósito maior que Deus tem na tua vida. Começa a observar o cenário que você tem vivido hoje. Começa a olhar com os olhos espirituais. Não olha com os olhos emocionais, porque se você olhar com os olhos emocionais, você vai parar. E você não vai parar porque existe um propósito maior para a tua vida. Existe algo maior para a tua vida, a qual Deus já designou, já foi escrito pelo Deus. O Deus que criou os céus e a terra, ele já escreveu toda a tua história. Tu só tem que orar pedindo, Senhor, que eu viva tudo aquilo que tu já escreveu para a minha vida. Que eu venha reescrever no livro que eu recebi em branco a história que já está escrita no céu. Eu só tenho que transcrever aqui para a terra o que já está declarado no céu. Amém? Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus no teu coração. E que essa palavra ela venha frutificar dentro de você. Que você possa aplicar essa palavra dentro do teu coração e que você aplique ela na tua vida. Que a palavra do Senhor venha ser lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Que o Senhor ele venha iluminar os teus caminhos. Porque se você não andar de acordo com os princípios que aqui são ensinados, você vai andar nas trevas. Você vai andar como se a luz estivesse apagada e você não vai conseguir enxergar o caminho que tem à sua frente. E qualquer pedra que tiver, você cai. Mas se a lâmpada estiver acesa, você vai ver que tem uma pedra no teu caminho e tu vai pular a pedra. Tu vai pulando as etapas, você vai pulando aquilo que precisa ser pulado. Você vai se desviando daquilo que era para você cair. Assim como José. Ele foi jogado na prisão para ser livre do pecado daquela mulher, da tentação que era aquela mulher. Então, quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, quando nós andamos de acordo com a palavra dele, as lâmpadas são acendidas e você consegue enxergar o que tem no teu caminho. Então, coloca a palavra como lâmpada para os teus pés, para que as luzes sejam acendidas ao longo do caminho. E que você identifique o que tem no seu caminho. Que Deus te abençoe poderosamente. Chuvas de bênção sobre a sua vida. Se você estiver se sentindo fraco, seja fortalecida agora em nome de Jesus. Se você está adormecido na fé, seja despertado pelo próprio Deus em nome de Jesus. Deus abençoe.